Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 5, verso 1 a 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos grandes e bebeu vinho na presença dos meus. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubina. Beberam o vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana, da arrogância à destruição. Hoje, domingo, o banquete de Belsazar. Bem querido, bem querida, continuamos com o nosso estudo. Aqui está o nosso guia interativo e você poderá adquiri-lo na Casa Publicadora Brasileira. O tema de hoje fala do banquete de um rei. Mas que novidade tem no banquete do rei? Os reis se banqueteavam e os banquetes eram sempre esplendorosos, extravagantes, e eles sempre convidavam seus poderosos príncipes, os outros reis que estavam ali como aliados também eram convidados, e mulheres sempre presentes, havia sempre muitas bebidas e comidas. Então, que novidade tem neste banquete? Bom, a novidade não era essa. A novidade também não era que eles adoravam deuses de prata, de ouro, de ferro. Não era essa porque grande parte dos reis na antiguidade eram politeístas. E era normal que eles adorassem esses deuses e era normal que adorassem com essas imagens porque a maioria desses deuses eram representados por imagem de escultura. Então, isso para eles não era problema. Mas qual é o problema mesmo? O problema está na arrogância. O problema está na blasfêmia. O problema está na exaltação. O problema está em um homem querer desafiar o Deus do céu. Este era o grande problema. Belsazar não era o rei principal. Certamente o seu pai, Nabonildo, deveria ter saído para alguma batalha ou para resolver algum problema diplomático. A Bíblia não fala sobre este rei. Mas a gente entende que Belsazar não era o primeiro no trono, porque a gente vai entender melhor isso nas lições seguintes. Entretanto, é notório que a gente não perca a linha de raciocínio, que Nabucodonosor, o grande, poderoso, também impiedoso, quando conquistou Jerusalém e venceu a batalha, ele pegou os utensílios, ele teve cuidado de pegar os utensílios do Deus de Israel, do Deus Yahvé, e colocar no templo com seus deuses. Bem, alguém pode não entender bem esse cuidado, mas Nabucodonosor tinha respeito a todos os deuses. E achava que o Deus de Israel era mais um Deus que ele deveria respeito. Não tem pessoas assim? Não tem muita luz sobre religião, mas respeita todas as religiões e reza para um Deus, ora para outro e faz uma confusão, mas tem respeito. Nabucodonosor era assim. Entretanto, o rei Belsazar, que já havia crescido e ouvido testemunhos, histórias sobre Nabucodonosor e a maneira como Deus havia trabalhado com eles, com os jovens, na fornalha de fogo, e uma série de outros testemunhos que ele ouviu sobre o Deus de Israel, ele resolveu afrontar o Deus de Israel. Ele resolveu desafiar o Deus de Israel e mostrar para todos os seus convidados que o Deus de Israel não era tudo isso. E isso, queridos, a gente pode prestar atenção que os reis, quando eles fazem festa, fazem orgia e bebem, eles perdem o juízo. E o livro de Daniel é o livro que fala sobre juízo. Uma coisa que ele não poderia perder o juízo. Mas ele perdeu o juízo. Ele perdeu o limite das coisas. Ele foi arrogante. E ele resolveu agora mostrar que o Deus de Israel não era nada. E isso com uma série de convidados. Então, imagino que ali ele deve ter blasfemado de Deus. Imagino que ali ele deve ter, ao mesmo tempo que louvava os outros deuses, ele xingava o Deus de Israel e dizia que o Deus de Israel não significava coisa alguma. Mas Deus não podia deixar isso por menos, Deus não podia deixar isso barato. E Deus mais uma vez interviu na história. Bem querido, bem querida, não podemos nos arrogar contra Deus. Não podemos perder de vista que somos seres humanos e que Deus é o Todo-Poderoso.
Não podemos querer ser mais importante e mais poderoso que Deus. Não podemos blasfemar contra Deus. Não podemos tomar o nome de Deus em vão, porque isso vai trazer consequências sobre nós. Precisamos aprender essas lições. E assim como veio consequência sobre Belsazar, as consequências podem vir sobre mim e sobre você, se não considerarmos a Deus como Ele realmente deve ser considerado. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido e que Ele seja considerado e respeitado na minha vida e na sua vida, e na vida daqueles que abriram o coração para Ele, porque Ele está de braços abertos. Que Deus te abençoe nessa manhã. É o meu desejo em nome de Jesus.